né? Então, vamos começar? A primeira pergunta aqui da Débora. O I é sempre maiúsculo em todas as pessoas. O que você quer dizer? Se você falar I, eu, sempre vai ser maiúsculo. Mas como assim todas as pessoas? Não entendi. Se todas as pessoas é letra maiúscula. Sim, agora entendi sua pergunta. Só o I é maiúsculo. As outras pessoas você não precisa usar letra maiúscula, só se for começo de frase, tá? Mas o I, meio de frase, começo de frase, sempre vai ser maiúsculo, tá? Então vamos fazer as frases agora no presente. Good morning, Jonas, de Fortaleza, que delícia. Tá um calorão aí? Que legal, Júlia. Não, Débora, o he não é maiúsculo, o she não é maiúsculo, o they não é maiúsculo. Eles são se eles estiverem no começo da frase, tá bom? Se estiver no meio da frase, não é maiúsculo. Então, vamos lá? Perguntas no presente. Então, toda vez que eu tiver uma pergunta em inglês, eu vou usar uma coisa que eu não tenho no português. É um verbo auxiliar. E o que seria o verbo auxiliar? O verbo auxiliar é um verbo que te mostra em que tempo verbal a frase tá. Então, por exemplo, se eu estou fazendo no presente, os verbos auxiliares que eu vou usar são do e does. Se eu não estiver falando do verbo to be, né? Se eu não estiver fazendo frase com ser ou estar. Então, se eu fizer uma pergunta em português, por exemplo, você trabalha hoje? Se eu perguntar você trabalha hoje, se eu afirmar você trabalha hoje, a frase é a mesma. Eu só vou saber a diferença, que é uma afirmação e não uma pergunta, pela entonação da minha frase. Então, por exemplo, se eu falar assim, você trabalha hoje, é uma afirmação, certo? Agora, não, se eu fizer uma pergunta, seria, você trabalha hoje? Eu vou entonar a primeira parte da minha pergunta. Você, e vou descer, trabalha hoje? O inglês, essa flutuação de entonação não é muito grande. Então, em português, eu preciso sempre, eu vou fazer essa onda para falar, para a pessoa saber se é uma pergunta, uma afirmativa, uma negativa. Então, no português, você sabe muito como a pessoa está falando pela entonação. Às vezes, até por escrito, a pessoa fala alguma coisa e você não entende se a pessoa está falando bravo, se está falando afirmando, está perguntando, porque às vezes não dá para entender, a pessoa não tem entonação numa mensagem. Por isso que às vezes até é ruim você conversar uma coisa importante por mensagem em português. Em inglês, você tem os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares, eles te permitem saber se é uma pergunta, mesmo que não tenha entonação. Professora, mas então quer dizer que no inglês não tem entonação? Não, tem entonação, mas ela não é essencial para você saber se é uma pergunta ou não, ok? Então, como eu não conjugo o tempo verbal em inglês, como eu falei ontem, eu não conjugo. Eu vou falar eu trabalho, você trabalha, como se fosse em inglês eu diria eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, nós trabalha, eles trabalham, vai ser igual. Só o he, she, que você vai acrescentar o S só, mas é uma mudança muito pequena. Não se compara com a dificuldade que é o português, né? Que o português é eu trabalhou, você trabalhar, eles trabalham. É tudo diferente, nós trabalhamos. Então, por um lado, tem gente que acha super difícil isso do verbo auxiliar, tudo, mas se você parar para pensar, você já aprendeu o mais difícil, que é o português. Esse negócio do inglês verbo auxiliar, tudo é moleza, é fácil de aprender, você aprende fácil. Por exemplo, no presente, eu vou fazer perguntas com do e com does, ok? Do e com does. Então, se eu estiver... Deixa eu até pôr o does mais para baixo para caber aqui, peraí. Se eu estiver fazendo pergunta com I, you, we ou they, eu vou começar com o do na frente. Esse do em português nem vai ter tradução. Quando eu for fazer a tradução do português, ele não vai ter tradução nenhuma, tá? Ele só está indicando que a frase está no presente. E o does eu vou perguntar com he, she ou it. Então, o do eu vou perguntar com I, you, we, they. E o does eu vou perguntar com he, she ou it. Ok? Tá fácil aí, tá beleza? Ui, caiu. Então, vamos fazer frases com isso? Bora lá? Então, por exemplo,
Primeira frase. Tem gente que fala assim, nossa, mas frase com eu? Sim, tem frase com eu. Por exemplo, se eu quero perguntar pra pessoa, eu espero por você? Por exemplo, eu espero por você. Você quer saber se a pessoa precisa que você espere. Como ficaria? Do I wait for you? Que legal, família Souza. Quem é que está por trás do Família Souza? Do I wait for you? Seja bem-vindo à sua primeira aula ao vivo. Do I wait for you? Eu espero por você. Ok? Você tá vendo que na tradução não traduz esse do? Vai ser eu espero por você? Não tem tradução. Do I wait for you? Eu espero por você. Agora, se fosse uma afirmação em português, seria igual. Eu espero por você. Pergunta, eu espero por você? Só vai mudar a entonação. Em inglês, pergunta, do I wait for you? Afirmativa, só tiro o do, ficaria I wait for you. Ok? Então, a diferença da afirmativa para pergunta em inglês vai ser que eu vou tirar o verbo auxiliar da frente. Roseli, que legal. Seja bem-vinda, Roseli. Do I wait for you? Ok. Como eu vou fazer uma pergunta com you? Por exemplo, você toma café da manhã? Do you have breakfast? Antes da aula, vamos acrescentar um pouquinho mais. Do you have breakfast before class? Você toma café da manhã antes da aula? Do you have breakfast before class? Do you have breakfast before class? Ok? Você toma café da manhã antes da aula? Ok. Ótimo. Vamos fazer uma pergunta com eles agora. Eles vão ao cinema no fim de semana? Como fica? Do they go to the movies on the weekend? Do they go to the movies on the weekend? Do they go to the movies on the weekend? Eles vão ao cinema no final de semana. E isso, pessoal, copia, por favor, que aí os outros podem copiar de vocês também. Silvio, contrário, viu? Do you. Isso. Muito bom, você já mesmo corrigiu. Muito bom. Como ficaria uma pergunta com nós? Deixa eu ver aqui. Nós... deixa eu ver um verbo. Nós precisamos ficar aqui? Nós precisamos ficar aqui? Do we need to stay here? Do we need to stay here? Nós precisamos ficar aqui? Do we need to stay here? Ok? Muito bom. Agora, Miguel, que a gente vai ver o does, ok? O does só vai usar com he, she ou it. Se for eles no plural, não vai ser o does. Se for eles, eu vou usar o do, porque daí é they. Eu só vou usar o does especificamente com he, she ou it, ok? Deu para entender? Muito bom. Então, vamos lá. Pergunta com he, she ou it. Deixa eu ver. Ele viaja todo mês? Does he travel every month? Does he travel every month? Ele viaja todo mês? Does he travel every month?
Muito bom. Copiaram? Na frase no final, on the weekend e não somente on weekend. Boa pergunta, Sandra. On the weekend vai ser especificamente um final de semana. No final de semana, ok? E se eu falo on weekend, significa em finais de semana. Não nenhum específico. Finais de semana em geral. Então, por exemplo, deixa eu ver. Eu corro nos finais de semana. Tipo, não é um específico. Eu corro todo final de semana, por exemplo. Eu corro aos finais de semana, que ficaria mais correto em português. Então, seria a frase I run on weekends. I run on weekends, ok? Agora, se eu quisesse falar eu corro no final de semana, por exemplo, este final de semana, ou qualquer no final de semana da festa, o que quer que seja, um final de semana específico. Aí eu vou falar I run on the weekend. Aí tá a diferença quando você põe o THE, ok? O the. Ok, muito bom. Agora vamos fazer uma pergunta com she. Deixa eu ver. Ela conhece o chefe? Does she know the boss? Does she know the boss? Ela conhece o chefe? Does she know the boss? Muito bom. Does she know the boss? Very good. E uma pergunta com it. Meu Deus, como eu vou fazer uma pergunta com it? It é quando eu não tenho pessoa na frase. Então, eu vou fazer pergunta com it. Eu viajo só final de semana. Aí seria Júnior. I travel only on weekends. Only on weekends. Deu para entender? Muito bom. E uma pergunta com it. Por exemplo, se eu quero perguntar... chove muito aqui? Chove muito aqui? Chove é no presente, né, gente? Então, se eu quero saber... Não, neva. Uma pergunta que todo mundo pergunta aqui na cidade que eu moro. Aqui onde eu moro não neva muito. Às vezes neva um dia por ano ou 2 dias por ano, mas não neva mais que isso. Então, as pessoas sempre que vêm aqui, quando não são daqui, perguntam se aqui neva. É uma pergunta bem... aqui, bem utilizada na cidade que eu moro. Então, does it snow a lot here? O it e o does, ambos não terão tradução na frase aqui. A frase na tradução seria, neva muito aqui? Seria como se fosse, snow a lot here. Mas em inglês eu preciso colocar o does it. Pelo mesmo motivo, porque eu não conjugo o verbo. Então, o does está na frase para mostrar que a frase está no presente, é uma pergunta. E o it está na frase porque a frase não tem pessoa e eu preciso colocar uma pessoa para completar a frase, como eu não conjugo o verbo, ok? Silvio, nenhuma. Você pode falar I travel just on weekends. Não. Vai ficar melhor só only on weekends. Você não vai falar just on weekends. Fica melhor usar o only. Não tem muita diferença, mas tem o que você usa mais e o que você usa menos, tá? O que fica melhor na frase. Se você falar just on weekends, a pessoa vai te entender. Mas não é muito usado. A pessoa vai usar mais only on weekends, ok? Tem coisas, às vezes, que você pode usar os dois, mas é mais habitualmente usado de uma forma do que a outra, ok?